nossa gratidão. Fica conosco, em nome de Jesus. E todos digam, você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos ler o texto sagrado, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo de número 10. Marcos 10. O versículo é o de número 45. Estamos numa manhã festiva, manhã de celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio poder sentar à mesa com o nosso Senhor Jesus. Todos acharam? Está escrito assim, Marcos 10, 35. Porque o Filho do Homem também não veio para ser, mas para e dar a sua vida em resgate de muitos. Fala comigo assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Tome o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, no final eu externo minha gratidão. Para ganharmos tempo, eu quero já iniciar falando sobre a palavra que Deus pôs em meu coração. Nós temos na Bíblia 4 evangelistas. Quantos evangelistas? 4. Cada um deles escreveu com uma perspectiva diferente, tentando atingir um alvo específico. Para você entender a mensagem, eu gostaria que você prestasse atenção e caminhasse comigo para você se conectar e entender o que Deus quer falar conosco esta manhã. Pois bem, nós temos 4 evangelistas que escreveu com 4 perspectivas diferentes, tentando alcançar um objetivo em cada escrita. Quando você lê, por exemplo, Mateus escreveu para um povo judeu, e quando ele escreve aos judeus, ele quer que os judeus saibam, compreendam que Jesus é o Messias. Portanto, para isso ele atrela Jesus a mais de 60 referências do Antigo Testamento, provando a messianidade de Cristo, a sua genealogia davídica. Pois bem, quando diz a Bíblia que Lucas escreve também o seu evangelho, ele escreve para mostrar Jesus com a sua natureza humana perfeita. E isso ele quer mostrar para os gregos, porque os gregos achavam-se impossível um homem ser Deus. E Lucas escreve para mostrar para aquele povo da filosofia, o berço da ciência, que milagrosamente, o milagre chamado hipostático, Jesus homem, Jesus Deus 100%. Diz a Bíblia que quando também João escreve o seu evangelho, ele quer provar que Jesus, ele é o Deus Pai, no sentido de ser também o Filho Salvador de Deus, o próprio Deus encarnado. Prova disso que ele usa 7 expressões de Jesus referindo a ele na primeira pessoa. Eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou a vida, e assim provando que ele é o próprio Deus. Mas quando Marcos escreve o seu evangelho, a sua perspectiva é diferente. A sua perspectiva é mostrar Jesus como servo perfeito. Eu disse servo perfeito. Aí você me diz, mas Lucas não escreveu para mostrar que ele é o homem perfeito? Sim, ali vai tratar da natureza de Jesus, sentindo fome, sentindo sede, cansaço, frio e tudo mais. Mas aqui ele está mostrando Jesus em ação, Jesus como servo. Observe que, se você ler com cuidado o evangelho de Marcos, você vai perceber pelo menos que em Marcos nós temos apenas
16 capítulos, mas nós temos 18 milagres dentro do Evangelho de Marcos. Isso quer dizer o quê? Porque quando Marcos escreve para os romanos não eram dados à letra, ao conhecimento. Os romanos eram mais ou menos assim: eu gosto de ver para crer, só acreditava naquilo que eles viam. Então Marcos se preocupa em escrever para os romanos dizendo: olha, esse daqui é um servo perfeito. Servo na Bíblia fala de serviço, servo na Bíblia fala de atividade, servo na Bíblia fala de dinamismo, servo na Bíblia fala de poder estar sempre em ação. Prova disso que se você ler o Evangelho de Marcos em grego, você vai encontrar uma palavra grega chamada eutis. Vou dizer de novo, eutis. Eutis é um advérbio de ação, isso mostrando como, por exemplo, logo, em seguida, partindo, chegando, indo, vindo, mostrando que Jesus sempre estava em ação, mostrando que Jesus era um servo que não ficava parado, mostrando que Jesus é um servo que vai, que vem, que faz. E aí os judeus, os romanos então, vê ele como alguém que de fato faz. Observe que Marcos também não dá muita atenção às parábolas, aos ensinos, mas se você gosta, por exemplo, de ação, leia o Evangelho de Marcos. É Jesus curando, Jesus fazendo milagre, é um negócio assim ininterrupto. Parece que Jesus está numa caminhada e que não quer parar. Ele sai daqui, logo cura alguém, vai para aqui, multiplica, faz aquilo, faz isso, porque esta é a perspectiva de Marcos. Jesus é um servo em ação, mas não é apenas um servo. Eu disse que ele é um servo perfeito, ele é um servo inerrante, um infalível, indizível, incomparável. Ele é aquele servo dos servos, ele é o melhor, ele é o superior. Ele é o servo perfeito. Sim, Jesus diz a Bíblia que aqui ele fala assim: olha, o Filho do Homem não veio para servir, mas, ou seja, não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele então já sabia da sua missão. Aleluia. Segundo a tradição romana, o conceito romano, os romanos pensavam que grande era o homem que era muito servido. Por exemplo, os soberanos imperadores sentavam sobre suas cadeiras e alguém vinha para limpar os seus pés, alguém vinha para servir água, alguém vinha para tirar o suor, alguém vinha para trocar a roupa, para dar alimentação. E eles se sentiam grandes, porque quanto mais servos eles tinham, maior ela. Aí Jesus disse: o reino do céu é diferente. Quanto maior o homem, mais ele é servo. E eu sou exemplo disso. Quanto maior é o homem diante de Deus, mais servo ele é. Então ele diz: o servo do Senhor está aqui, e ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Grandeza no reino de Deus é ser servo. Grandeza no reino de Deus é poder servir. Quanto mais você serve, maior você é no reino de Deus. Quanto mais você serve, mais excelente você é no reino dos céus. Pois bem, mas quando eu falo que Jesus é servo, Marcos é tão detalhista que, por exemplo, os outros evangelistas falam da genealogia de Jesus. Marcos não. Marcos é o evangelista que não fala da genealogia de Jesus, porque servo não tinha genealogia. Escute bem, lá na Grécia, por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego, e aí se você pegar o original, a palavra que está lá para servo, não é o servo que nós temos o conceito. Servo ali é doulos. Doulos é um servo mais inferior ainda. Lembra que Paulo diz assim: eu escravo de Cristo? Porque ele quer dizer o quê? Havia o servo que recebia, havia o servo que morava na casa, que tinha alguns direitos, mas Jesus está dizendo aqui: olha, eu não sou apenas aquele servo que ganha alguma coisa, eu sou aquele servo que não tem vontade, eu sou servo que não tem o direito, eu sou servo porque eu sou o menor servo, aquele
aquele servo que serve, porque a sua missão só é servir. Ah, meus irmãos, sabe o que é isso? É nobreza de espírito. O Rei dos Reis dizendo: eu sou servo. Aleluia. Pois bem, aí você vai entender porque Jesus está dizendo que ele é o servo. Fala comigo assim: ele é o servo perfeito. Agora pergunte para mim: por que ele é o servo perfeito? Não, se você já acordou e acha que já dá para fazer melhor, vamos lá? Porque ele é o servo perfeito. 1, 2, 3. Então nós vamos entender porque Jesus é um servo perfeito. Observe em Marcos 3, a Bíblia diz que ele servia com tanta determinação que ele não tinha nem tempo para comer. Algumas vezes Jesus parava para fazer a refeição dele, as multidões começavam a chegar, o povo começava a chegar, ele deixava o prato de lá e dizia: eu vou servir vocês. Alguém dizia: Jesus, é hora de comer, Jesus. Jesus dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu me alimento de servir. Não há nada melhor do que eu faça se não servir. Deixa eu servir. A barriga fica para depois, a fome fica para depois, porque eu sou um servo que sirvo com determinação. Ele é um servo perfeito porque serve com determinação. Alguém um dia falou assim: Jesus, quem foi que pecou? Esse daí ou foi o seu pai, os seus pais? Os judeus pensavam que alguma enfermidade estava sempre atrelado a pecados geracionais. Jesus olha e diz assim: não, aí é para que manifeste a glória de Deus. Aí ele aproveitou a deixa e diz assim: olha, convém que o Filho do Homem faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite, agora escute, a noite nos tempos bíblicos não era a noite que nem hoje. Você tem luz, você tem internet, gente trabalha dia e noite, não. Naqueles dias, meia-noite já era de madrugada, 6, 7 horas da noite não tinha mais ninguém acordado, estava todo mundo dormindo. Aí vem Jesus, diz assim: o servo perfeito sabe aproveitar cada tempo que tem. Ele sabe da urgência, ele sabe que um dia a hora vai terminar, ele sabe que um dia não vai ter mais oportunidade, porque eu sirvo com determinação. Eu não estou na terra para brincar, eu não estou para passar tempo, eu não vim passear na terra, eu vim servir, eu vim servir, eu vim servir, eu vim servir. A minha hora vai chegar, o meu tempo vai acabar, eu preciso servir, eu preciso servir. Aleluia. Ele é um servo perfeito porque ele serviu com humildade. Ele serviu com humildade. Não há um servo mais humilde do que esse. Diz a Bíblia que quando ele nasceu, a região que ele foi morar, Nazaré, irmão, 70 a 150 habitantes. Ele foi morar numa região pobre chamada Galileia. Mas não bastasse estar na região pobre, ele foi para o lugar mais pobre da região pobre, que era Nazaré. Ah, meus irmãos, uma família simples e humilde, mas lá estava ele crescendo. Quem olhava para aquele homenzinho humilde, trabalhando na carpintaria de seu pai, dizia: é mais um dentre nós, é mais um que nem eu, comedor de feijão. Mas a humildade estava ali, sabia de onde veio, sabia para que veio, sabia quem era e sabia o que tinha, mas nunca se demonstrou. Ele dizia: calma, a minha hora não é chegada. Alguém dizia: esse daí só vai ser um carpinteiro. Mas não sabia eles quem era Jesus. Mas ele estava servindo lá com humildade. Diz a Bíblia que ele serviu seus pais com humildade. Seus pais diziam: Jesus, está na hora, vamos, quero produção, quero trabalho. E ele lhe submetia, porque ele era um servo humilde. Mas não somente isso, um dia diz a Bíblia que ele quis dar uma lição para os discípulos sobre ser humilde, perguntando quem era maior, quem era menor.
menor no reino dos céus. Ele falou: pera aí que eu vou mostrar quem é grande. Vem cá, faça a filinha indiana aí, eu quero lavar os pés de um por um. Aí alguém diz: pera aí, Jesus, quem lava pé é o servo doulos, que fica na casa dos senhores, para quando um visitante nobre chega, lavar os pés. Primeiro, Jesus, nós não somos nobres. Depois o Senhor, nosso Senhor, Ele diz assim: eu quero que vocês aprendam humildade na prática. Eu sou o Senhor de vocês, mas eu também sou servo. Eu quero lavar os seus pés. Os discípulos se espantaram e diziam: que servo humilde é esse? Que homem humilde é esse? Ei, tem tanta gente que é servo, mas o seu espírito é de Senhor, é de imperador, é de isso e daquilo. Deus está falando comigo e com você. Vamos aprender a servir com humildade. Alamando que na séria. Aleluia. Se Deus te usa, a glória dele. Se tem ministério, a glória dele. Se tem casa, a glória dele. Se tem carro, a glória dele. Se tem família, a glória dele. Se prega bem, a glória dele. Se canta bem, a glória dele. Ninguém aqui é nada. O Senhor dos senhores é ele. A ele a honra, a ele a glória. Deus não está levantando muitos homens, porque quando começa a levantar, mas Deus levanta para servir. Aí logo Ele quer inverter as coisas e quer passar a ser servido. Mas se tiver servos esta manhã, a graça de Deus vai te pegar, a glória de Deus vai te pegar. Para quê? Para servir melhor, para servir melhor, para servir melhor. Ele é um servo perfeito, porque ele servia com coragem. Certa vez, na região de Gadara, todo mundo passava distante. As autoridades já tinham dito: olha, não passa lá mais não, é perigoso demais. Lá tem um demoniado que rasga, que mata, que briga, que faz. Quando Jesus soube disso, Jesus diz o quê? Pera aí, bora entrar no barquinho, que nós vamos resolver essa parada agora. Aí lá vai o grandão da Galileia, ó, por sobre o mar. Quando os demônios olham para ele, já grita logo de lá: Jesus, está todo mundo correndo daqui, está todo mundo fugindo daqui, o que você veio fazer? Ele diz: eu vim para te expulsar, eu vim para te tirar daqui, eu vim servir esta alma que está doente e vim trazer libertação para ela. Ele atravessou um mar chamado da Galileia para ir lá libertar esta alma. Quantas almas? Uma alma só. Sabe por quê? Porque para ele não é um, não é dois, não é 10.000. Uma alma vale muito para ele. Se for preciso servir um só, ele atravessa até o mar, mas vai lá servir para trazer libertação. Aleluia. Ele servia com compaixão. Diz a Bíblia que ele serviu leprosos, serviu doentes. No mesmo dia que ele abraçou o cego Bartimeu, mendigo, pobre, ele entrou na casa de Zaqueu, rico, abastardo. Alguém olhava e dizia: esse servo aí é diferente, não faz acepção de classe, não tem distinção de cor, não tem distinção de classe, ele serve perfeitamente. Estava ontem, parou a multidão para dar atenção a Bartimeu, e agora já está na casa de Zaqueu. Fala comigo, porque ele é um servo que não faz distinção. Ah, se eu fosse você, eu já tinha dado um glória. Porque se ele fizesse distinção, ele não teria ido na cidade de Macarani, lá num bairro pobre chamado Iraque, de uma família pobre, ter dito: Hernandes, eu te escolhi. Agora eu te pergunto, quem era você na sociedade? Quem era eu e você espiritualmente? Mas a compaixão dele foi lá, a misericórdia dele foi lá. Ele é um servo perfeito. E aqui eu vou parar. Ele é um servo perfeito, porque ele serviu. Fala comigo, ele serviu. Apesar das dores. E aí eu preciso te falar: dores
físicas. Está pensando que para ser servo não vai doer na matéria, não é? Diz a Bíblia que Isaías escreveu dizendo: o servo sofredor. Aí Isaías dá um relato de como foi esse sofrimento, que quando olhava para ele, nem aspecto de beleza nele havia, tamanho era a desfiguração que ele estava prevendo no caminho do Calvário e até chegar lá no Calvário. Ele foi moído pelas minhas e as suas transgressões. Se você tem paz, é porque ele foi castigado. Alamaracéria, labaijo revácia. Oh glória! Ei, sabe por que você terá uma coroa de glória no céu? Porque ele teve a coroa de espinho. Lemandoreva séria. Sabe por que você vai se assentar na cadeira entre príncipes do céu? Porque ele foi pendurado no madeiro. Um dia o diabo falou, usando a boca de um ladrão, falou assim: olha, Jesus desce da cruz. Ele olha assim, deve ter dito: se eu descer da cruz, as almas não sobem para o céu. Porque ele não desceu da cruz, nós estamos aqui. Ei, quando ele estava no Gólgota, diz a Bíblia que a sua dor era tamanha que aconteceu um fenômeno físico chamado de hematidrose. Vasos pequenos se romperam, misturando com suor e sangue. Diz a Bíblia que Lucas, que é médico, escreve dizendo que era possível ver grandes gotas de sangue que rolava sobre o seu corpo. Lá está ele sendo moído, lá está ele sofrendo, mas ele dizia: pode sofrer, mas eu não vou desistir da obra que eu tenho para realizar. Ai, irmão, ele sofreu traição, sofreu. Judas vendeu ele por 20 moedas de prata. Pedro negou ele. Aqueles que ele fez tanto milagre, um dia gritou: crucifica. Olha só, serviu com tanto amor e na maioria das vezes recebeu ingratidão, traição e tudo isso, falta de reconhecimento. Mas Jesus dizia: eu vim para ser servo, apesar das dores. Alabanda cavaçandaraia. Pega na mão desse crente do teu lado, pega. Olha para ele e fala assim: ó, servir dói, servir machuca, às vezes vai sangrar, às vezes vai ser irreconhecido, às vezes vai ser traído. Agora olha bem para ele e fala: não para de servir, não para de servir, não para, não para, não para. Apesar da dor avança, apesar das cicatrizes avança, apesar das feridas avança. Eu vou deixar você adorar. Eu vou parar um minuto, porque eu quero ver se a igreja sabe adorar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém está sentindo a presença do servo perfeito aqui? Alguém está sentindo? Olha ele passando entre nós. E quando a sua presença chega, meu irmão, o ambiente muda. Quando ele chega, a coisa modifica, a sua alma se renova, a sua fé se fortalece. Ele me trouxe aqui para dizer: não pare de servir, porque o teu serviço terá recompensa. Oh, aleluias. Mas deixa eu dizer uma coisa: ele passou por tudo isso
Mas a Bíblia diz que depois dele ressurreto, foi-lhe dado todo o poder nos céus, na terra, abaixo da terra. Ei! Quanto maior o serviço, maior a dor. Quanto maior a dor, maior a recompensa. Fala para quem está do teu lado: está doendo, mas vai valer a pena. Alabara séria, grande será a recompensa de Deus na vida de gente aqui. Alabaia, só Deus sabe como você chegou aqui esta manhã. Só Deus sabe como estão as tuas forças. Quem sabe já até parou e pensou: Deus, está na hora de eu desistir, eu não estou aguentando mais. Mas você veio no lugar certo, porque Deus reabastecerá seus servos esta manhã. Um exército poderoso o Senhor está levantando. Quer saber demais? Morreu, desceu, diz a Bíblia, e tomou as chaves da morte e do inferno. Aleluias. Quer mais? Filipenses 2:7. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o quê? Um nome qualquer? Não, o nome que está acima. Faz comigo assim: acima, acima de todos os nomes. E sobre este nome, ó, todos os joelhos, ricos, pobres, grandes e pequenos, diz a Bíblia, se prostrará, com a língua confessará. Um dia o Senhor foi servo, mas hoje o Senhor é Rei dos Reis, Senhor, Senhor, Senhor dos senhores, dos senhores, dos senhores. Labaracama nava séria. Só fica de pé quem pode adorar a Ele agora. Só fica de pé quem pode adorar Ele agora. Oh, aleluia. Ele é o servo perfeito. Sabe por que você está aqui esta manhã? Sabe, alguém pode cantar aquela música: porque dele, por ele, para ele? Sabe por que você está aqui esta manhã? Sabe? Sabe por que você está aqui esta manhã? Porque Ele serviu até a morte. Porque Ele se entregou para morrer pelos meus e os seus pecados. Porque Ele diz: eu vou morrer para expiar o pecado da minha igreja, pagar suas dívidas, santificá-los, comprar com preço de sangue. Ó, Apocalipse, João teve uma visão, pastores. Diz a Bíblia que ele via os anjos, os serafins, querubins, os anciãos pegarem suas harpas e jogava nos pés dele e dizia: nem digno de adorar nós somos, porque Ele é o Cordeiro. A honra e a glória é só dele. Por que, anjos? Porque só Ele morreu, só Ele serviu desta forma. Aí dizia assim: a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre, eternamente, amém. Sabe o que eles estavam dizendo? Ei, fala comigo assim: os anjos adoram o Cordeiro. Mas vocês sabiam que anjos não têm obrigação de adorar o Cordeiro? Eles adoram voluntariamente, mas não é obrigação. Pergunte para mim por quê? Porque Ele não morreu para anjos. Terebaramanaia séria. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Então fala para quem está do teu lado assim, olha bem para ele, só mais essa vez eu vou parar. Fala para ele assim: a obrigação de adorar o Cordeiro
é tua, é minha. Alejora séria. Chompla séria, pau andai. E a mandou rebaia. O cordeiro está na casa. O cordeiro está na casa. Quem pode vai adorar. Quem é grato vai adorar. Quem é grato vai reconhecer. Quem é grato, eu vou deixar você adorar ele. Vai, fique à vontade. Adora. Enquanto você adora, ele te renova. Enquanto você adora, ele te visita. Enquanto você adora, ele te toca. Enquanto você adora, a presença dele desce. Deixa eu ver quem está adorando. Deixa eu ver quem está adorando. Se liga no céu agora. Rasgue os céus e adora. Segura só um pouquinho aqui, deixa eu dar um aviso e você continua já já. Ei! Um dia Jesus crucificado, eu imagino o que ele pensou. Hernandes vai pregar lá em Ilhéus, igreja pastoreada pelo presidente Zelito e os demais companheiros. Minha igreja vai ouvir esta mensagem sobre o servo perfeito, o servo sofredor. E eu tenho certeza que ao menos uma coisa eles irão fazer: dar a minha glória que é devida. Só vai adorar quem entende que ele merece. Só quem é grato. Rabadai, Sérgia. Seu nome não está no livro da condenação, não. Teu livro está no livro dos salvos. Já tem coroa para você, já tem banquete no céu para nós. Será que isso não merece você fechar os teus olhos, olhar para o Calvário, para o servo perfeito e dizer: Jesus, esta manhã eu estou sedento para te adorar. Esta manhã eu estou sedento para dar a ti aquilo que é devido. Cante. Eu espero, Jesus. Eu espero o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está me dizendo: tem renovo na casa. Tem renovo na casa esta manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, aos que estão te adorando, eu lhe peço agora que os teus filhos sejam visitados por ti, Nego Nazareno, homem das mãos furadas. Onde tem alguém precisando de um renovo, de um toque alentador, regenerador, restaurador, levante a sua mão se você crer. Em nome de Jesus de Nazaré, aos que estão adorando, recebam dele agora a graça, a presença, a glória dele, e seja renovado pela glória do Cordeiro, pelo poder do Cordeiro. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Oh, só ele. E a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, e para sempre. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glórias. Namanaya Kalabarashandaramahai Uriamanaya Séria. E o servo perfeito fala para nós: continua servindo, igreja minha.
Continua servindo com alegria, com prazer, porque vai ter recompensa, porque serão galardoados. Estamos chegando na reta final da igreja na terra. Em breve isso daqui vai deixar, nós vamos deixar tudo isso daqui e vamos sentar à mesa com Ele. E a Bíblia diz que o Cordeiro servirá a sua noiva. Aleluia. Assente adorando a Ele. Aleluia. Deremina ração de calabacéria. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Meus irmãos, nós temos ainda o cerimonial, portanto nós vamos nos ater até aqui. E eu aproveito para agradecer aqui o cantor Nilton Reis, mais conhecido como Duíla, viu? No dia que você quiser saber o que é uma pessoa polivalente, conversa com Nilton. Padeiro, pedreiro, pintor, pregador, já dirigiu igreja, posso também chamar de pastor, e confeiteiro, tantas outras coisas, viu? E canta também. Se eu for ficar falando aqui, é tanta coisa que esse homem faz na vida, e eu fico assim, Jesus, eu estou me sentindo quase inútil, viu? Perto de uma pessoa assim. Deus abençoe ele, meu grande amigo, tem sido um anjo de Deus para o nosso ministério. Sou grato a Deus pela vida dele. Pastor presidente, Deus abençoe por nos ceder esse espaço para estar falando da palavra de Cristo. Nosso irmão pastor Mazinho também, que foi que intermediou aí com o pastor presidente. Toda a igreja do Senhor, meu muito obrigado pela recepção, e que Deus seja louvado pela vida de vocês. Meus queridos, eu tenho ainda 1 minuto ou 2 e eu quero dar um aviso para vocês. Eu estava morando em Minas, lá depois de Cândido Sales, de Visa Alegre, e esse ano Deus nos trouxe para morar mais próximo. Estou perto de Itapetinga, a 45 quilômetros de Itapetinga, e aí o Nilton nos encaminhou aqui para esta região. E eu tenho um desafio a fazer a vocês, se possível, né? Eu cheguei naquela cidade e Deus pôs no meu coração comprar uma casa. Eu ainda não tinha uma casa para abrigar minha família, e Deus pôs no meu coração. Então, eu batizei a casa que eu comprei, bem simplesinha, que sabe aquela música, aquela casa, não tinha porta, não tinha teto, não tinha chão. Pois é, aquela musiquinha ali parece com essa casa. Mas eu disse, Deus vai me ajudar a eu fazer uma reforma naquela casa. E aí, Deus pôs no meu coração, e eu chamei ela Casa da Piedade. Por que Casa da Piedade? Quem passa por lá, vê eu trabalhando, fica com dó, fica apiedado, Deus vai lá e move, Deus está fazendo acontecer. Então, se você quiser me ajudar a terminar a Casa da Piedade, viu? Eu não vou pedir você dinheiro, não. Eu tenho aqui materiais excelentes para a edificação da sua fé. Tem um livro devocional para você meditar em Cristo. Tem aqui um dos melhores livros que eu tenho vendido sobre ansiedade. Se eu não me engano, eu não tenho mais do que 3, para você vencer a ansiedade conforme a palavra de Deus. Tenho esse livro de esboço bíblico aqui. Eu vi aqui muitos obreiros, com certeza tem muitos bons pregadores, mas sempre é bom você ter materiais de reserva para te ajudar a pregar, a ensinar. Aqui tem 1000 esboços bíblicos, viu? Tenho aqui também para criança, essas revistas. Tem um kit com 10 revista para ela ler e colorir enquanto aprende a palavra de Deus, tá bom? Além disso, eu tenho Bíblia de letra grande, Bíblia de letra pequena, Bíblia para criança, Bíblia para jovens, viu? O que você precisar, é bem provável que nós temos aí fora. E ao você comprar, você está nos ajudando a nos manter no ministério. Esse é o nosso trabalho, o nosso sustento. Então deixa Deus te usar, viu? Passa no cartão também, viu? Só não vale no cartão do SUS. Está todo mundo ligado. Deus abençoe meus pastores, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bata mais forte a palma, que é para Jesus. O joelho se dobra, a língua confessa e as palmas